O Deus das Moscas é um daqueles livros que nos marca para sempre, não é? Mas por detrás desta história tão terrivelmente sombria está um homem cuja visão do mundo foi, literalmente, forjada no fogo. Nesta análise, vamos mergulhar na vida de William Golding para tentar perceber isto. Como é que um professor se tornou num dos observadores mais implacáveis e talvez mais honestos da natureza humana? Uau! É uma frase forte, não é? O homem produz o mal como a abelha produz mel. Isto não é uma ideia que nasce do conforto de um sofá a filosofar, não. Esta convicção, esta certeza quase arrepiante de Golding vem da experiência direta e brutal da guerra. E podem acreditar, esta frase é a chave, é o ponto de partida para tudo o que ele escreveu. Então, a grande questão é esta, não é? O que é que leva um professor, alguém que devia inspirar otimismo, a tornar-se num profeta da escuridão humana? Como é que as experiências de uma vida se transformam numa visão tão pessimista, mas ao mesmo tempo tão incrivelmente influente? Bem, a resposta, ou pelo menos o início dela, começa em casa, num lar cheio de contradições. Exato. Para perceber o homem, temos de recuar no tempo. Antes da guerra, muito antes da fama, existia um jovem Golding. E este jovem estava a ser moldado, quase que puxado em direções opostas por duas forças muito distintas. E esse conflito iria defini-lo para o resto da vida. Imaginem o cenário. Golding cresceu no meio de uma tensão constante. De um lado tínhamos o pai, Alec Golding, o racionalismo científico em pessoa, um professor que acreditava na lógica e na ordem. Do outro lado, a mãe, Mildred Kernel, o puro ativismo, uma sufragista com uma paixão ardente pela justiça social. Razão contra paixão, ciência contra humanidade. Esta dualidade, este puxa e empurra, acabou por se tornar no grande motor da sua escrita. E, no início, a sua vida até parecia seguir um caminho mais ou menos normal. Era um leitor voraz, daqueles que devora livros, Homero, Poe, Júlio Verne. Chegou a Oxford e, numa espécie de rebelião contra o pai, trocou as ciências pela literatura inglesa. Só que o sucesso não apareceu logo. Publicou um livro de poemas em 1934 que, bem, passou completamente ao lado. Foi um fracasso. E isso levou-o a tornar-se professor. Uma carreira que, ironicamente, viria a ser absolutamente fundamental para a sua obra mais famosa. Mas há um lado mais sombrio. E aqui, o que é verdadeiramente chocante é a honestidade brutal do próprio Golding. Nos seus diários privados, ele confessou algo terrível da sua juventude. Ele não se desculpava, não se poupava. Ele confrontava o lado mais negro da natureza humana, a começar pela sua própria. E esta coragem, esta capacidade de olhar para o mal de frente, mesmo quando o mal estava dentro de si, tornou-se a sua grande marca como escritor. E agora chegamos ao ponto de viragem, o evento que pegou em todas estas peças soltas da sua vida e as fundiu numa visão de mundo completamente nova e assustadora. A Segunda Guerra Mundial. Para Golding, a guerra não foi um simples pano de fundo, foi a fornalha, o crisol onde a sua filosofia foi literalmente derretida e remoldada. Pensem nisto, durante quase 6 longos anos, Golding esteve no centro do conflito naval. Ele esteve lá, no afundamento do couraçado alemão Bismarck, um dos navios mais temidos do mundo, e esteve lá a comandar uma embarcação lança-foguetos no dia D. Ele não leu sobre a guerra em livros, ele viveu-a. Ele testemunhou em primeira mão a capacidade humana para a destruição em massa. É preciso mesmo tentar imaginar o cenário. Dia D, a maior invasão da história. E o trabalho do Tenente Golding era comandar um barco que bombardeava a Praia Gold com foguetes. Era o caos absoluto, a violência industrializada, uma experiência que, como é óbvio, o marcou para o resto da vida. E se há um número que resume o trauma, é este. Apenas um. De um esquadrão de 24 embarcações, só a dele sobreviveu a uma determinada ação em Walcheren. 23 navios destruídos e ele sobreviveu. Sobreviver contra todas as probabilidades, enquanto se vê tudo e todos à volta a serem aniquilados, isto deixou-lhe uma certeza absoluta, a de que a nossa civilização é uma camada de verniz muito, muito fina. Então, depois disto tudo, Golding volta para casa. Volta a ser professor. Mas já não era o mesmo homem, claro. Ele regressou à sala de aula com uma nova e terrível compreensão do que os seres humanos são capazes de fazer uns aos outros. E foi essa revelação, essa verdade crua, que se tornou no combustível para a sua obra-prima. A história é engraçada. A ideia para O Deus das Moscas nasceu de uma conversa com a mulher, Anne. Ele estava farto de ler aquelas histórias de aventura para rapazes, em que os miúdos britânicos naufragam e se comportam como perfeitos cavalheiros. E um dia virou-se para a mulher e disse algo como: "Olha,
não era uma boa ideia escrever um livro sobre rapazes numa ilha e deixá-los ser como eles realmente seriam? Aparentemente, a mulher percebeu logo que ele tinha ali ouro, ou talvez algo muito mais sombrio. E é importante perceber isto. O Deus das Moscas não surge do nada. É uma refutação deliberada. Uma resposta direta àquele otimismo vitoriano. Onde o livro antigo via rapazes britânicos civilizados a triunfar, Golding, que tinha visto a guerra, via apenas a rapidez com que a ordem social se desfaz e dá lugar à selvageria. Basicamente, a ilha é um pequeno laboratório social. Cada personagem, cada objeto tem um significado. O Ralph, bem, ele é a tentativa de manter a democracia e a ordem. O Jack é o apelo do autoritarismo, da selvageria. O pobre do Piggy é a voz da razão e da ciência que, como tantas vezes acontece, ninguém ouve. A concha é o símbolo da autoridade civilizada, que acaba partida. E a besta? A grande jogada de Golding é que a besta não é um monstro lá fora. A besta está dentro deles. Mas quem pensa que Golding se ficou por aqui, engana-se. O Deus das Moscas foi só o começo. Ele passou o resto da sua carreira a mergulhar neste mesmo tema, o potencial sombrio que existe dentro de nós, e fê-lo de formas sempre novas, surpreendentes e, diga-se, tecnicamente brilhantes. Vejamos alguns exemplos. Em Os Herdeiros, ele vira a história da evolução de cabeça para baixo. Imagina que os Neandertais eram criaturas gentis e que nós, os Homo sapiens, éramos os selvagens violentos que os destruímos. Em Pincher Martin, acompanhamos a luta desesperada de um oficial naval para sobreviver, só para descobrirmos que ele já está morto. E depois temos a Torre, sobre a obsessão de construir uma catedral, que se torna numa reflexão sobre como a fé e o orgulho podem ser incrivelmente destrutivos. O tema é sempre o mesmo, no fundo. A verdadeira batalha é sempre interior. Ok, avancemos no tempo. Estamos em 1983, ano do Prémio Nobel da Literatura. E, na altura, o mundo literário tinha um favorito absoluto, quase uma aposta certa: o grande Graham Greene. Toda a gente esperava que fosse ele. Só que não foi. A Academia Sueca surpreendeu tudo e todos e escolheu William Golding, o tal moralista sombrio, o autor das Verdades Desconfortáveis. Foi uma decisão que na altura chocou muita gente, mas que acabou por cimentar de vez o seu lugar na história da literatura mundial. E quando digo que chocou, não estou a exagerar. A vitória não foi nada consensual. Chegou ao ponto de um membro da própria Academia vir a público dizer que Golding era um pequeno fenómeno britânico sem importância. Isto mostra bem o quão divisivo ele era. A sua visão do mundo não era fácil de engolir. Havia quem o achasse demasiado pessimista, demasiado focado. Enfim, era um autor difícil. Mas será que é justo rotulá-lo apenas de pessimista? É que ele próprio não gostava nada desse rótulo. A sua visão era, na verdade, muito mais complexa. E por incrível que pareça, no meio de toda aquela escuridão, existia uma forma muito peculiar de esperança. Ele descrevia-se a si próprio de uma forma muito interessante. Pessimista universal, otimista cósmico. O que é que isto queria dizer? Pessimista universal porque ele acreditava que a falha moral, a tal doença, está em todos nós, em todo lado. Mas otimista cósmico porque, apesar de tudo, ele ainda acreditava na capacidade humana para a graça, para uma espécie de transcendência espiritual que nos podia salvar de nós próprios. E, no fundo, é este o grande legado de William Golding. A sua obra é um aviso constante, um lembrete de que a civilização, a ordem, a moral, nada disso é um dado adquirido. É tudo uma construção frágil. Pensem numa camada muito fina de gelo sobre um oceano escuro e agitado. É preciso um esforço constante para que esse gelo não se parta. O que nos deixa com a pergunta final, a pergunta que ecoa em todos os seus livros e que é se calhar mais relevante hoje do que nunca. Será que a nossa civilização é apenas um verniz, uma capa fina que esconde a nossa verdadeira natureza selvagem? A resposta, como Golding nos ensinou, provavelmente não está numa ilha distante, está dentro de cada um de nós.